Não existe o J no hebraico. O hebraico, ele não possui a letra J. E existe uma letra no hebraico que substitui a letra J, que é a letra Y. Quando encontrado, então, nas tabuinhas do Mar Morto, uma pedra que lá estava escrito consoantes do nome de Deus. Se alguém quiser ou conseguir falar o nome de Deus, vai ganhar um livro hoje. As letras sem vogal: Y, H, W, H. Você pôs vogal. Pôs vogal. Na realidade, o que os hebreus fizeram? Eles colocaram vogais nas consoantes para tentar. Mas o hebreu, o judeu, até hoje, ele não fala o nome de Deus. Ele fala o eterno, soberano, o criador, mas eles se recusam a pronunciar. No entanto, durante anos na história, ao invés de ser apenas as letras consoantes, quando colocou-se a vogal, ficou-se Yud, Re, Ua, Re. Pelo jeito o Vitor assistiu a aula. Yud, Re, Ua, Re. Agora, pegando esse nome enorme, Yud, Re, Ua, Re, você pode falar também, esse é o nome. Só que quando você falar o H, você tem que latir um pouquinho. Yud, Re, Ua, Re. Quando você põe as vogais, transliterando um pouco, ficou Iauê. Aí veio para nós como Iavé. Quando chegou lá na Alemanha, tirou-se o Y, pois o J virou Iehova. Antes era Iehova, virou Jeová. Não existe esse nome, Jeová, na Bíblia. Então os testemunhos de Jeová é testemunho de alguma coisa, não de Iavé. Jeová não é igual Iavé. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uns engraçadinhos que vão na internet e eles se recusam a mencionar o termo genérico Deus. Deus é um nome genérico. Na realidade, historicamente falando, o termo Deus vem da mitologia grega Zeus. Tirou o Z, pois Deus. No entanto, com a evolução das religiões, em vez de Zeus, passou a ser Deus. Aí você vê os engraçadinhos, coloca assim, ó, D apóstrofo dus. Se não pode falar Deus, pode dus, xarope. Qual é a diferença de você falar Deus? O termo Deus significa objeto de adoração, apenas isso. Não é o nome. Significa que quando nós estamos mencionando o termo genérico Deus, nós estamos falando do Criador. Nós sabemos que não é Zeus. Nós sabemos que é o Pai de Jesus. É a mesma coisa do nome de Jesus, a confusão que se faz com o nome de Jesus. Tem uns engraçadinhos que não querem falar o nome de Jesus, então fala Yeshua, não tem problema. Só tem um detalhe muito grave historicamente nisso. O nome de Jesus nunca foi escrito em hebraico ou aramaico. Os apóstolos e discípulos sempre escreveram o nome de Jesus do jeito que nós falamos. Porque o primeiro a escrever, está lá registrado em Marcos, Marcos era grego. Foi o primeiro a dizer, e o seu nome será... Ele escreveu em quê? Hebraico, aramaico ou grego? E como que foi escrito em grego? Jesus, com Y. Jesus. Mais uma vez, em evolução histórica das letras, tira-se o Y e coloca o J. Mas o nome era Jesus. Então, esse nome que foi dito desde o início em grego é a maneira que nós falamos hoje. A Bíblia diz que o nome de Jesus deveria ser ensinado e mencionado por línguas estrangeiras. Era como se fosse o inglês da época. Então o nome de Jesus, ele deveria sim ser falado como nós falamos. Você percebeu que em qualquer idioma é o mesmo nome?
Da maneira como nós falamos, eu só sei que eu expulso um demônio em nome de Jesus e o demônio sai. Eu oro por enfermo em nome de Jesus e o enfermo é curado. Aí vem uns engraçadinhos que não gostam de falar o nome de Jesus. Aí só fala Yeshua, mas nunca foi escrito Yeshua. Era falado Yeshua, mas não foi escrito Yeshua. Foi escrito Jesus em grego, por Marcos, que era grego.